Será que podemos fazer algo escondido do Senhor? As trevas produzem as obras da carne, mas Paulo fala que tudo isso é revelado pela luz. Lembrando que trevas na Bíblia está ligada à ideia de ignorância, porque Satanás escraviza pelo engano. Já a palavra, que é a luz, segundo a Bíblia, liberta através do conhecimento. E hoje nós vamos entender como Deus nos chamou para a sua maravilhosa luz. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Vitor Cavalier, seja bem-vindo a esse vídeo. Hoje nós vamos falar sobre a lição 11 da Escola Bíblica Dominical, que tem como título Imitadores de Deus no Mundo e no Lar. O texto áureo dessa lição é Efésios 5:8. Nós vamos dar início a esse estudo do capítulo 5 de Efésios, e o texto áureo diz: Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. A verdade prática destacada pelo autor é: a condição de servos de Cristo deve influenciar todas as áreas de nossa vida, inclusive o convívio familiar. Aqui o autor da lição e Paulo vão destacar a conduta do cristão no convívio social. E ele vai falar das diferenças entre andar nas trevas e andar na luz. O Dr. Riley diz que aqui nesse capítulo 5 de Efésios vai falar sobre as características da conduta do cristão através das 3 menções da palavra andar. Primeiro, andar em amor. Segundo, andar na luz. E terceiro, andar com prudência. Ainda nós vamos destacar aqui a questão familiar, que quer dizer a relação entre maridos e esposas. Mas antes de a gente continuar, não se esqueça de se inscrever nesse canal e também deixar um gostei nesse vídeo. Assim você vai ajudar a divulgar esse trabalho e levar a Escola Bíblica Dominical a outras pessoas. Lembrando que tudo que for dito aqui será baseado tanto em pesquisas, quanto também, principalmente, na Bíblia Sagrada. Então vamos para o ponto 1 dessa lição. O título é Obras das Trevas e Fruto da Luz. Bem, a gente tem que lembrar que nós somos embaixadores de Jesus Cristo aqui na Terra. Portanto, temos alguns princípios e valores que têm que ser ali estabelecidos e guardados pelo cristão que é genuíno. Bem, o autor vai destacar aqui sobre as obras das trevas, Efésios 5:8. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Aqui, segundo o autor, o apóstolo apresenta uma série de comportamentos que não condizem com a vida de quem nasceu de novo em Cristo Jesus, que são as obras das trevas mencionadas lá em Gálatas capítulo 5. Nós temos que lembrar, meu irmão, que o cristão não pode permanecer em silêncio com relação a essas obras da carne, essas obras da terra, das trevas. A verdade é que nós temos que entender que a posição de neutralidade já é se opor a Jesus Cristo, aos seus princípios e a tudo que ele ensinou. O cristão que é genuíno, que é fiel a Jesus, é fiel a Deus e a sua palavra, tem que se colocar em uma posição contra todo tipo de comportamento desviante com relação à palavra de Deus. Agora vamos destacar alguns desses comportamentos. Olha o que é destacado pelo autor. Primeiro, impudicícia, que é a falta de pudor, imoralidade ou devassidão. Todos os desvios no campo da sexualidade. Meu irmão, não é só hoje em dia que o mundo é atacado por esses problemas sexuais. Não só a traição, sexo antes ou fora do casamento, mas também a questão do homossexualismo. Esse é um campo que é muito sério, a gente tem que tomar muito cuidado, mas lembrar sempre do que a palavra de Deus diz. Muitas pessoas puxam só versículos do Antigo Testamento, mas veja o que é dito no Novo Testamento. Efésios 5:11, não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Eu tenho que assumir uma posição e dizer que não, isso é errado. Não agredir pessoas de forma nenhuma. Isso é crime, isso é pecado. Mas sim se opor a todo tipo de pecado que nasce e que tenta ser estabelecido na igreja ou no mundo afora. Bem, então vamos para o segundo ponto. Conversação torpe. Efésios 5:4 ainda, que Paulo menciona aqui atitudes de palavras que também corroem a moralidade cristã, apontando para as coisas vergonhosas. Ou seja, todas as conversas que não são produtivas. Aquelas palavras realmente de duplo sentido. Às vezes tem cunho sexual, às vezes ali tem menções de chocarrices para denegrir pessoas, para ferir imagens. Pessoas que usam palavras realmente como bullying para degradar a imagem de outra pessoa. Todo tipo de chocarrice, de palavras vãs, são condenadas pelo Senhor e o apóstolo Paulo denuncia.
O autor da lição vai falar aqui: os crentes de Éfeso estavam inseridos numa sociedade que havia banalizado o pecado. Parece que hoje em dia também não é muito diferente. Parece que os próprios pregadores, os próprios pastores se recusam a falar do inferno, se recusam a falar de pecado. Mas lembrando, Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre o céu no Novo Testamento. Portanto, vamos lembrar dessa doutrina. Em nenhum momento colocar medo nas pessoas. Na verdade, a gente tem que ter medo do medo. Muitas pessoas se convertem entre aspas, vêm para Jesus, escutam uma mensagem e aceitam Jesus não porque amam Jesus, mas pelo medo que os pregadores impõem. Mas a gente não tem que colocar medo, mas sim alertar cada vida e cada pessoa sobre a realidade do pecado e do inferno. Bem, agora vamos para o fruto da luz. 1.2. Efésios 5:9 diz o seguinte: porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade. O autor vai falar: Paulo passa a mostrar aos crentes o ideal de Deus para eles, ou seja, as condutas que demonstram que a luz de Cristo os havia alcançado. São os frutos do Espírito já mencionados. São o fruto do Espírito já estudado em Gálatas 5. Lembrando, meu irmão, aqui um ponto muito interessante, porque eu tive que reler. Porque não são frutos no plural, é fruto no singular, com a letra maiúscula ainda. Isso significa que é um fruto com diversas características, com vários elementos que produzem um resultado final. É um fruto apenas, e hoje nós vamos estudar acerca de alguns deles. Primeiro, bondade, atos de generosidade praticados pelo cristão com os demais. É aquela relação ali horizontal, a relação realmente amor entre as pessoas. Bem, eu quero destacar algum ponto aqui sobre a bondade. A bondade do latim bonum, aquilo que prima pela excelência da sua qualidade. Na teologia designamos a Deus como bom porque ele é infinitamente perfeito. E o cristão deve ter atitudes também que são parecidas com Deus, lembrando até mesmo do título dessa lição. E por se parecer com Deus, ele também tem que levar em si esse atributo da bondade, a bondade para com o próximo. Segundo, justiça, equidade ou retidão. Quando somos enxertados em Cristo pela conversão, Deus, por sua graça, nos transmite uma partícula dessa justiça, nos capacitando a dar a Ele e aos semelhantes o que é justo e devido. Sobre essa justiça, eu vou tratar um pouco sobre esse outro termo de retidão, que não se desvia da norma, aquilo que é reto. Aquelas atitudes que tomam um caminho correto e que não se desviam de nenhuma forma. E por último aqui a verdade. Paulo está fazendo um contraste entre as boas e as más virtudes. Então cabe dizer que essa verdade é, acima de tudo, uma oposição à mentira. Jesus é, acima de tudo, a verdade. Ele é a própria verdade. E Satanás é o pai da mentira. Então nós vemos esse contraste. O cristão deve estar do lado da verdade. Vejamos o que significa essa palavra verdade no latim. Olha o que significa: propriedade do que é real, genuíno. Nas Escrituras, a palavra de Deus é identificada como a própria verdade. Jesus é a verdade, a palavra de Deus é a verdade. E o cristão, meu irmão, deve andar nessa verdade e praticar o bem e ser justo. Bem, então vamos agora falar sobre redimindo o tempo. Efésios 5, do 16 ao 17. Olha o que é dito: redimindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Os versos 15 a 17 definem como o cristão deve usar seu tempo. A característica do nosso século é gastar mais e mais tempo sem trazer benefício para o que é eterno. O cristão deve aproveitar o tempo da melhor forma possível e não gastar de maneira à toa. A gente tem que lembrar que não devemos ser insensatos. O tempo vale como ouro porque Deus dá somente alguns dias que vão refletir por toda a nossa eternidade. Isso aqui vale para o plano secular, mas principalmente para o plano espiritual. Grandes homens, grandes mulheres de Deus tinham uma característica em comum: sabiam administrar o seu tempo.
Eu vou te dar aqui alguns exemplos. Primeiro, Charles Spurgeon. Ele abandonou a ideia de estudar em um colégio comum, aquele colégio que todos nós temos acesso. Mas isso não significa que ele deixou de estudar. É dito que ele aproveitou todos os momentos livres para estudar. Os biógrafos falam que ele gastava cerca de 8 a 12 horas por semana através do estudo, tanto secular quanto da palavra de Deus. Portanto, redima seu tempo e busque a presença de Deus. Segundo Moody, ele costumava deixar sua cama às 4 horas da madrugada, mais ou menos, para estudar a Bíblia. Ele acreditava que ele tinha que levantar antes de outras pessoas para poder meditar na palavra de Deus, porque era imprescindível para ele. E outra pessoa, Carey, pai das missões modernas, já citei aqui em outras aulas, ele aprendeu outras línguas numa viagem à vela. Lembrando que essas viagens no tempo de Carey não eram como as nossas, eram viagens desconfortáveis. Ele não passou o tempo todo da viagem reclamando, como muitas pessoas falam. Ele aproveitou aquele momento para se aprimorar. E por que ele aprendeu esse idioma? Para levar o evangelho a outras nações, se aprimorando, redimindo o tempo da forma correta e não reclamando. Ele tinha uma rotina assustadora. Os biógrafos falam que ele lia a Bíblia em vários idiomas. Olha uma frase de Carey que é marcante e serve demais para essa lição. Tudo isso era possível porque sempre economizava o tempo. E ele dizia que se perde mais tempo trabalhando inconstantemente e indolentemente do que com as interrupções das visitas. Portanto, redima seu tempo e não dê desculpas para o estudo da Bíblia e para se entregar para Deus. O autor da lição fala que todos nós temos a mesma quantidade de tempo ao nosso dispor. Aviso, nunca perder um só momento do tempo, mas sim utilizá-lo da maneira mais proveitosa que puder. Os grandes cientistas tiveram as mesmas 24 horas que nós temos no nosso dia. Embora alguns com umas condições, outros com outras. Mas lembrando que nenhuma condição é desculpa para nos distanciar da administração correta do tempo. Então, vamos nos dedicar ao nosso tempo e avaliar cada momento. Agora vamos para o ponto 2, meu irmão, que é enchei-vos do Espírito. E aqui Paulo mostra sobre a importância do cristão estar longe do pecado e também cultivar um bom relacionamento com Deus que possa gerar frutos. 2.1 vai falar sobre não vos embriagueis. O autor da lição vai destacar Efésios 5,18, que é e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. O próprio autor vai lembrar que em vários textos bíblicos é alertado ao crente o perigo sobre o uso demasiado do álcool. Isso porque afeta a sobriedade da pessoa. Em outras palavras, o cristão não pode ser cheio do Espírito Santo e ser cheio do álcool. Ele não pode produzir o fruto do Espírito e ao mesmo tempo ser cheio do álcool, não ter controle sobre si mesmo, não ter o freio moral, não ter o senso crítico sobre si mesmo. Portanto, muito cuidado. Lembrando também que o álcool afeta não só o sistema espiritual, mas todas as questões físicas. O álcool pode afetar no sistema vascular, no sistema nervoso, o álcool pode afetar no coração e um dos pontos principais, no cérebro. Olha o que o autor vai falar. Pesquisas científicas demonstram que mesmo pequenas quantidades de álcool podem ter impacto negativo no cérebro de uma pessoa. Olha o que o autor Alphonse Balbat, que é um pesquisador nessa área, vai falar sobre o efeito do álcool na mente. Ele vai dizer que a embriaguez pode comparar-se a um acesso de loucura passageira. Lembrando que algumas pessoas que tiveram o primeiro contato ali com aquelas clínicas que cuidam das questões mentais foram para lá por conta que tiveram alguns momentos de álcool, do seu relacionamento com o álcool. Outra questão importantíssima que nós podemos destacar aqui, segundo o autor, é que a dissolução está diretamente relacionada com a embriaguez e com a devassidão. O consumo de bebidas alcoólicas é estimulante para todo o tipo de libertinagem. O álcool te distancia da plenitude do Espírito Santo na tua vida. O álcool compromete a compreensão sobre si, o álcool compromete a sua paz, a sua longanimidade, a sua temperança, o seu amor, o seu domínio próprio. Não é possível ter nada disso com o álcool. Portanto, muito cuidado, e se alguém te oferecer para ter o primeiro contato, fuja. Então vamos lá. O encher-se
do Espírito. Efésios 5,18 diz: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Se tem alguma coisa com que o cristão pode se embriagar, é do Espírito Santo. E esse encher do Espírito, no grego, significa ali, é como se ide-vos enchendo diariamente, continuamente. Ou seja, Espírito Santo na nossa vida é como se fosse banho. Sim, banho eu posso tomar 10 anos da minha vida, mas experimente deixar ali um dia sem tomar banho para ver como você vai ficar à noite. Certamente fedendo, porque o teu corpo precisa daquilo. É importante a gente lembrar que do mesmo jeito acontece com o nosso espírito. O nosso espírito precisa ser cheio do Espírito Santo continuamente. E se algum dia, se em algum momento a gente deixa de ser cheio do Espírito Santo, a gente corre perigo e a gente vai ficar fedendo espiritualmente. Bem, seria impossível exagerar a importância do Espírito Santo exerce em nossa vida. Paulo falou que somos selados pelo Espírito, que não devemos entristecer o Espírito, e agora ele ordena que sejamos cheios do Espírito. Lembrando, é uma ordem, não é uma possibilidade que o cristão tem. Ele precisa ser do Espírito Santo, porque o Espírito Santo convence do pecado, da justiça, do juízo, e ele produz fruto em nossas vidas. Lembrando aqui, é possível ser nascido do Espírito, ser batizado com o Espírito, selado pelo Espírito e ainda assim estar sem a plenitude do Espírito. Devemos viver em processo contínuo e crescente de enchimento do Espírito. Se existe uma questão que a gente pode destacar aqui, é que a experiência com o Espírito Santo pode ser repetida. Se você teve aquele momento de plenitude, de paz, de gozo, isso pode ser repetido em sua vida. Sim, isso é ser cheio do Espírito Santo e ser cheio continuamente. Bem, agora vamos para o ponto 2.3. A vida cheia do Espírito. Efésios 5:20 diz assim: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O crente cheio do Espírito Santo, meu irmão, não vive resmungando, não vive reclamando, não vive desdenhando a vida. Ele compreende que se Deus deu o bem, Deus também pode dar o mal. Uma coisa eu posso te contar aqui é que Savonarola escreveu um comentário sobre o Salmo 51 na prisão. Ele estava com os braços tão quebrados que teve que assinar a sua carta de autoacusação com a mão esquerda, sendo que ele era destro. E o que é mais importante é o conteúdo desse comentário. Ele fala que há cristãos que sinceramente creem em Deus e outros que com a mesma sinceridade acreditam que creem. E que essas pessoas podem ser diferenciadas em momentos decisivos, ou seja, nos momentos de dificuldade. Lembrando, meu amigo, que as nossas crenças elas vão ser testificadas por nossas atitudes nos momentos de angústia, nas provações. Se você está bem com Deus no momento de paz, é absolutamente normal, mas experimente estar bem com Deus e agradecer por tudo que Ele faz na sua vida no momento de angústia. Aí, quando o bicho pega, as coisas são complicadas, mas o crente cheio do Espírito Santo tem plenitude, tem gozo e entende que Deus está ali também em meio às dificuldades. Por fim, o apóstolo diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não pode ser altiva, arrogante nem soberba. Em Cristo devemos ser submissos uns aos outros. Lembrando que esse é um serviço mútuo, esse é um amor mútuo, amor horizontal, onde as pessoas se cuidam, onde as pessoas são submissas umas às outras, no temor principalmente a Deus. Agora vamos para o ponto 3, que é a família cristã. E aqui Paulo traz uma exortação sobre o círculo familiar. E ele traz dois atores principais, o marido e a esposa, que nós vamos tratar agora. E você pode dizer: Vitor, mas você nem é casado, como você vai falar desse assunto? Lembrando, uma coisa é você falar de algo. Quem fala de algo fala de dentro, fala por experiência. Outra coisa é você falar sobre algo. Quem fala sobre, fala de fora, fala através de pesquisas e de uma base sólida teórica. Eu nunca vou falar de fome porque eu nunca passo fome, meu amigo. Mas eu posso falar sobre porque eu tenho números, porque eu tenho conhecimento, porque eu estudei para isso. Se fosse por isso, eu nunca poderia me posicionar contra o estupro ou poder falar sobre o nazismo, porque eu nunca vivi isso, eu não sou judeu e não sofri com o nazismo, eu nunca fui estuprado, mas eu posso me posicionar porque eu tenho conhecimento sobre esses temas. E meu irmão, cá entre nós, muitos pastores podem falar sobre você, sobre casamento e trair suas esposas.
Eu vou basear não na minha experiência, eu vou basear aqui esse estudo na palavra de Deus. A palavra de Deus é inerrante. Os homens erram, a palavra de Deus não. Portanto, se baseie nesse livro aqui e não nos contos que te falam acerca sobre o casamento. Bem, vamos lá. Fundamento do amor. Efésios 5,31 diz: Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Antes que eu comece aqui o tema da lição, lembrando, não é que o homem vai deixar de amar os seus pais. Claro que não. Agora ele tem somente uma prioridade. Agora ele deve amar a sua esposa porque eles estão ali se tornando uma só carne. Assim, essa relação é muito parecida com a relação de Cristo e da igreja, se tornando ali uma só carne, um só corpo, tratando essa ideia de amor. E lembrando que esse amor ali traz papéis e funções. Assim como o papel da esposa é ser submissa, o papel do marido é amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Olha que coisa impactante. Deve cuidar, deve zelar e deve proteger a sua esposa. O fundamento de toda essa passagem não é o controle, mas sim o amor. Amor sobre qualquer outra coisa. E lembrando, por ser amor, o amor não pode acabar futilmente. Eu vou me divorciar agora da minha esposa porque a gente não tem uma compatibilidade de ideias. Olha que coisa fútil, que coisa ridícula, que coisa pífia. A verdade, meu irmão, é que o amor não é só um sentimento. O amor é decisão da vontade. Olha o que a Bíblia fala sobre o amor. Escute aqui, Jesus vai dizer assim: ama o teu inimigo, ama o teu próximo como a ti mesmo. Quem é um maluco que ama o inimigo? Quem é um doido que faz isso? O amor é uma decisão. Eu escolho quem eu quero amar e quem eu quero deixar de amar. Eu escolho perdoar, eu escolho estar perto, eu escolho viver com a pessoa que eu escolhi para minha vida lá no começo. Continuando aqui, de fato estamos aqui perante um ideal que contrasta com a época que os homens e as mulheres mudam de parceiros como mudam de roupa ali nos seus relacionamentos. Os números, por exemplo, na Europa sobre divórcios são alarmantes. Acontecem mais divórcios na Europa do que casamentos, porque a palavra de Deus se tornou algo esquecível. O atual século parece que não importa o que eu faça, eu posso viver de acordo com a minha vontade, o meu querer, e a palavra de Deus é descartada. Lembrando, o casamento foi instituído por Deus, o divórcio não. O casamento é a vontade de Deus, o divórcio não. Mas Deus dá uma condição. O próprio Jesus vai dizer que se alguém se divorcia, não sendo por relações sexuais ilícitas, está pecando. É uma oração subordinada restritiva. Ele dá uma condição e possibilidade. Se alguém te traiu, você tem a possibilidade de se divorciar. Qualquer outra questão, meu irmão, esquece. Vai cuidar da sua esposa, vai cuidar do seu marido, vão se converter e tratar de uma forma correta a sua relação. É briguinha, é picuinha, é alguma coisa que acontece, incompatibilidade de ideias, esquece. Vão se tratar e vão estar próximos um dos outros, porque esse é o ideal do amor de Deus para o casamento. Vamos lá. A missão da esposa. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Lembrando aqui que Paulo não está sendo machista. Olha o que o autor vai falar. A má interpretação dessa palavra tem levado pessoas a praticarem as maiores repugnantes atrocidades. Nós vivemos em uma sociedade que não entende. Pessoas, homens inescrupulosos, autoritaristas, que querem tratar as suas esposas como escravas. Lembrando aqui, meu irmão, que a esposa só deve ser subordinada ao seu marido quando ele estiver debaixo da vontade de Deus. Ama ao seu marido, mas sobretudo ame a Deus. Ele só tem autoridade, você está submissa a ele, a liderança dele, quando ele está submisso à palavra de Deus. Ele estando fora, esquece. Obedeça Deus acima de tudo e não aos homens. O próprio Jesus vai falar isso. E outra coisa que a gente pode destacar aqui, submissão é pôr-se debaixo da sua missão de outra pessoa, o que carrega o mesmo sentido de ajudadora usado por Deus lá no início. E qual é a relação de Cristo com a igreja, da igreja com Cristo? Cristo ama a igreja e se entregou por ela. Agora a igreja se entrega também à submissão a Cristo voluntariamente,
porque ela confia em Jesus, porque ela encontra segurança em Jesus, porque ela tem uma ideia de reciprocidade. Ela acredita que aquela relação é saudável para ela e ela não se submete a absurdos. Agora vamos aqui. A missão da esposa é respeitar o marido e a missão do marido é merecer o respeito da esposa. É uma relação mútua e não relação de escravidão e de humilhação. Então vamos aqui para o 3.3, a missão do marido. Marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O autor da lição vai falar o seguinte: a marca de Cristo na igreja é o amor e esse sentimento que deve ser a tônica no trato que o marido dá à sua esposa. Bem, o papel do marido é amar e guiar a sua esposa como Cristo fez com a sua igreja. Cuidar, dar proteção, dar todo o zelo e cuidado e merecer o respeito da sua esposa. Não pode ser tratada ali de qualquer jeito. Observação: a pessoa de Deus para você é uma pessoa, sobretudo, de Deus, como diz David Leonardo. A pessoa pode dizer assim: porque a pessoa me ama. Ela é ateu, mas me ama. Ela não acredita em Deus e peca, mas ela está ali ao meu lado. Ela bate na mãe, mas está ali do meu lado e vai me tratar bem. Não funciona assim. Se você quer encontrar alguém para sua vida, meu irmão, essa pessoa tem que ser mais crente que você. Uma pessoa de Deus, porque uma pessoa de Deus vai ser a pessoa para você viver a sua vida com ela. E lembrando aqui que a relação da esposa com o marido deve ser uma relação de respeito. Quem se submete a uma liderança, se submete àquela liderança porque entende que aquela liderança tem o melhor para ela. Veja o que aconteceu com Jesus na cruz do Calvário. Quando Jesus estava ali sofrendo todo aquele escárnio, perseguição, sofrendo a dor da crucificação, ele podia perguntar assim para Deus: Deus, eu só preguei o amor, eu só preguei a paz, eu só fiz milagres e maravilhas. Por que eu estou sofrendo tanto? Aí Deus manda ali João, Maria e algumas mulheres ao pé da cruz e Jesus olha para aquela situação, para aquelas pessoas e diz assim: é por eles, né, Senhor? Então, Pai, a Ti eu entrego o meu espírito, está consumado, e Deus ali cumpriu a vontade de Deus. Quem obedece uma liderança está submisso à vontade porque entende que a vontade de Deus é melhor do que todas as coisas. A mulher se submete ao chamado do marido porque, sobretudo, não é um chamado do marido. Foi entregue por Deus na vida dele e é a melhor coisa que pode acontecer para o relacionamento. Deus não vai dar o que é mal para as nossas vidas. A pessoa que se rebela à vontade de Deus é, sobretudo, tolo. Deus tem o melhor para todos nós. E antes de a gente acabar esse vídeo, não se esqueça de se inscrever nesse canal e deixar um gostei nesse vídeo, assim você vai ajudar a divulgar a outras pessoas esse conteúdo. Agora vamos falar sobre a aplicação pessoal. Somos novas criaturas em Cristo e devemos viver de acordo com esse novo padrão de vida que recebemos dele, sendo luz nas trevas e bênção para todos à nossa volta. E é isso, meu irmão. Fique com Deus, que Deus te abençoe e te guarde, você e sua família. Amém.